Meus amigos, apesar da corrupção, há muitos brasileiros que estão fazendo coisas incríveis ou muito orientativas para a população. Vejam este vídeo que vem em seguida, o flagelo da baleia azul, algo que está preocupando muito a sociedade brasileira, particularmente as pessoas que têm filhos em crianças ou adolescentes. Vejam lá, eu estou entrevistando o Dr. Luiz Augusto Durso, que fez um estudo sobre o flagelo da baleia azul, esta forma, que é um jogo, na verdade, é um jogo que leva crianças e adolescentes ao suicídio. No mundo todo é uma coisa inacreditável. A cada minuto, menos que um minuto, as pessoas estão se suicidando. No Brasil, já tivemos vários casos de suicídio consumado e alguns de tentativa de suicídio. É um jogo, aparentemente um jogo lúdico, sem nenhuma preocupação. Mas, na verdade, como explica o Dr. Luiz Augusto Durso, a coisa é muito séria. Nós temos que nos posicionar. Compartilhe este vídeo com todos os seus amigos, particularmente com aqueles que têm filhos em idade de criança ou adolescente, porque muita gente vai gostar de ver isso que nós vamos mostrar a partir de agora. Apesar da corrupção no Brasil, apesar das elites dirigentes não terem preocupação com a vida dos brasileiros, muitos brasileiros estão trabalhando e preocupados em prevenir mortes, em educar, em explicar os perigos e os riscos a que estamos sujeitos nesta sociedade globalizada e sociedade informatizada. Vejam aqui, é um convite nosso, um convite de uma entrevista então. Veja essa entrevista que eu fiz com o Luiz Augusto Durso. Vai valer a pena, você vai gostar. Avante, sucesso, veja, compartilhe, curta a nossa página. Sucesso! Meus amigos, hoje aqui na nossa rede, no nosso Face, no nosso site, nós estamos recebendo Luiz Augusto Durso, que fez um estudo primoroso sobre o jogo da baleia azul. Na verdade, jogos em gerais que estão conduzindo muitos jovens ao suicídio. Um tema preocupante. Esse programa nosso se chama Apesar da Corrupção. Por que apesar da corrupção? Apesar da corrupção, há muito brasileiro que está fazendo coisas incríveis neste país, num trabalho voluntariado. Luiz Augusto não ganhou nem um tostão para fazer tudo isso, fez todo um estudo sobre o jogo da baleia azul, fez todo um estudo e com isso ele teve uma participação muito importante, está tendo na prevenção desses suicídios de jovens no nosso país. Apesar da corrupção, há muitos brasileiros que estão fazendo coisas fantásticas. Luiz Augusto Durso, conta um pouco, como foi isso? Conta um pouco da essência, o porquê que você chegou a este estudo e o que está surtindo de efeitos em termos de prevenção. Professor, primeiro eu queria agradecer e falar da satisfação de estar aqui ao seu lado. É um professor que eu acompanho o trabalho desde a época da faculdade e aprendo muito, e hoje estou podendo estar novamente aqui aprendendo com mais um pouco o professor. Este assunto da baleia azul veio à tona porque na internet hoje, professor, existem diversos fóruns que induzem os jovens ao suicídio. Quantos mais ou menos? Tem ideia, Luiz Augusto? Muitos, professor. Muitos, centenas, dezenas ou centenas? Mais de centenas, porque hoje existe a Deep Web, a internet obscura. Perfeito. E por lá tramita algum desses fóruns com este conteúdo que leva os jovens ao suicídio. E na linha desses desafios apareceu o jogo da baleia azul, que foi noticiado bastante no Brasil há um mês atrás e levou diversos jovens ao suicídio.
Tem ideia de números, Luiz Augusto, no Brasil? No Brasil, hoje, nós temos investigados 3 casos de suicídios consumados e mais de 20 tentados, professor. Mais de 20 tentados? De casos relacionados ao jogo da Por que as pessoas são induzidas assim tão facilmente a se suicidar? O que você descobriu? Bom, com o estudo desse jogo, nós percebemos que os jovens que estão na internet são vulneráveis, muitas vezes. E ao se deparar com esses desafios, eles encontram ali uma saída para tentar cometer o suicídio graças a esses desafios. Infelizmente, são jovens que já apresentam algum tipo de depressão ou uma fragilidade psicológica e ao se deparar com esses desafios ou com esses fóruns, acabam cometendo suicídio. E o jogo, por que o jogo? Como que o jogo leva um jovem a se suicidar? O que faz o jogo? Que estímulos o jogo introduz na cabeça do jovem? Bom, a história disso ser um jogo já é o primeiro passo para induzir o jovem, porque na verdade são desafios que conduzem o jovem primeiro a assistir um filme de terror, depois passar a madrugada acordado, até o desafio final, que é tirar a própria vida. E essa história de jogo vem exatamente para atrair esses jovens que, quando se trata de um jogo, falam, poxa, eu quero jogar. E aí está a motivação. Esses jovens também são conduzidos nesses desafios por criminosos, que são os curadores. Esses criminosos que passam esses desafios pelas redes sociais e solicitam aos jovens Que interesses eles têm, Luiz Augusto, que você descobriu na sua pesquisa? Que interesse tem de matar pessoas? O que você descobriu por detrás disso? Infelizmente, são interesses... Não é econômico. Não. Não é dinheiro, eles não pedem dinheiro, o jogo é grátis. São indivíduos que têm prazer em ver o outro sofrer e o outro cometer suicídio. Que coisa incrível, prazer de ver o outro cometer suicídio. E jovens, tira uma vida de um jovem que poderia produzir muita coisa para o futuro. Mas é um jogo só ou são vários jogos? No caso da Baleia Azul, veio à tona esse desafio com esse denominado jogo Baleia Azul, né? Mas existem fóruns com conteúdo apologia ao suicídio. Então, pode ser que hoje é Baleia Azul, mas amanhã será um novo jogo com um conteúdo que tentará induzir os jovens ao suicídio. Por que este nome, Baleia Azul? Você descobriu isso? Descobri. O nome da Baleia Azul vem, professor, porque a baleia azul, ela se encalha na praia e acaba se matando, ela comete o suicídio. Então eles emprestaram este nome por causa dessa situação da baleia cometer o suicídio quando se encalha na praia. E você publicou o seu artigo no jornal Estadão, lá na coluna do Fausto Macedo, um grande jornalista, diga-se de passagem. E aí, você já esteve na Câmara dos Deputados discutindo esse assunto. Sim, com a divulgação na imprensa de 2 casos no Brasil, realizei um artigo analisando os crimes ali cometidos por esses curadores. E tive a oportunidade de ter publicado pelo amigo Fausto Macedo, e este artigo repercutiu na internet como um alerta. Nós tivemos nas primeiras 24 horas 287.955 acessos no primeiro dia, professor. Que fantástico, parabéns. Ao total, com mais de 14 mil compartilhamentos, que esses pais, assim que leram o artigo e se depararam com este novo jogo, começaram a compartilhar como um alerta. E com a repercussão desse artigo, fui convidado a debater esse tema em audiência pública na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, onde pude compartilhar com os colegas algumas ideias de prevenção, porque o jogo da Baleia Azul traz exatamente o tema de suicídio à tona, e a Organização Mundial da Saúde apresenta um estudo que 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos, professor. De que maneira? Quais são os métodos de quem está nos vendo agora, um pai, uma mãe preocupado? O que pode fazer para prevenir uma tragédia dessa? O primeiro caminho para a prevenção é os pais estarem próximos dos seus filhos, acompanharem o que seu filho está pensando e como está sendo essa formação psicológica do seu filho. Mas um outro caminho que nós temos é a implementação da educação digital nas escolas, professor, que seria aulas
onde os alunos aprenderiam os perigos da internet, os perigos do cybercrime. Isso é importante, sobretudo na Deep Web, né? Exatamente. Que é uma web, que é um mundo da web que está escondido, está por baixo e a gente quase não vê, mas muita gente acessa lá. Exatamente. E além desse acesso da Deep Web, a internet hoje é um local onde o cybercrime está presente. Nós temos esses desafios, esses fóruns com apologia ao suicídio e o perigo, por exemplo, dos jovens na exposição virtual, onde esses jovens colocam a sua vida em fotos no Instagram e os criminosos têm acesso a esta rotina, a este nível social e esses jovens estão se colocando em risco na internet. Então essa educação digital preveniria todos esses aspectos de perigos que existem na internet. Claro, e aí a parte da educação digital que é muito importante, aliás, educação em geral, né? Luiz Augusto faz uma falta no Brasil imensa, mas a educação digital particularmente, a parte disso, do ponto de vista agora policial, jurídico, judicial, que é o enquadramento de tudo isso? Veja, professor. Enquadramento criminoso de tudo isso, que é um crime. Você induz outra pessoa a se matar. Sim, crime previsto no artigo 122 do Código Penal. Isso. Mas hoje nós temos algumas lacunas na lei, no Código Penal. Quais que você constatou? Que poderiam ser melhoradas, poderiam ser adequadas. A primeira que verifiquei foi que hoje dependemos de entendimento doutrinário em relação ao induzimento, instigação, auxílio para menor de 14 anos, 12 anos. E aí que fica a dúvida. Por quê? Porque tem doutrinadores que entendem que o vulnerável é um menor de 14 anos e empresta a vulnerabilidade do estupro de vulnerável do Código Penal. E ali seria, quando um jovem induzido, auxiliado ou instigado ao suicídio, menor de 14 anos seria o crime de homicídio. Homicídio. Por quê? Sim. Porque o crime de induzimento, instigação, auxílio, assistência depende de consciência, professor. E esses jovens não teriam consciência por serem vulneráveis. Mas também existe um outro entendimento que seria o menor de 12 anos, que é a criança, de acordo com o ECA. De acordo com o ECA. O absolutamente incapaz. Entendo eu que seria mais adequado uma previsão expressa no 122 que o induzimento, instigação, auxílio para menor de 12 anos será tratado como homicídio, professor. Perfeito. Eu concordo plenamente com essa sugestão. Fosse eu legislador, eu encamparia essa sua ideia, Luiz Augusto, de imediato, porque estamos falando de criança, menos de 12, Exatamente. Estamos falando de criança. E criança é facilmente mesmo induzida, né, a cometer esses crimes. No mundo, as pessoas estão se suicidando muito por causa deste jogo? No mundo? No mundo, morre uma pessoa por suicídio a cada 40 segundos, professor. Cada 40 segundos, uma pessoa está se matando. Está se matando. Por causa desses jogos todos. Por causa do problema da depressão mundial, mas também motivado por esses desafios e por causa deste mundo que vivemos hoje, que acaba ajudando essa doença da depressão e esses motivos a pessoa cometer suicídio, influenciando a todos. Qual um outro jogo parecido com Baleia Azul que pode também conduzir ao suicídio? Que tipo de outro jogo? Existe ou não? Não existe outro jogo. Então, Baleia Azul é ele que está levando a meninada para o suicídio. Com esta característica de jogo, vejo que é o primeiro. Mas lembrando que hoje é fato que já existem diversos fóruns que ensinam os jovens a se matar, que induzem esses jovens a se matar. E não são jogos, mas existem ali um conteúdo que levaria esses jovens ao suicídio. Você está disposto, Luiz Augusto, a sair por aí orientando escolas sobre tudo? O pessoal tem te convidado para você falar disso tudo. É um tipo de educação digital partindo de você que estudou o assunto. Esse é um trabalho que quero fazer, pretendo fazer, de levar este bate-papo que nós estamos tendo aqui para os jovens, para mostrar os perigos da internet. Perfeito. Este é o grande foco do meu trabalho, porque hoje entendo que a internet é muito perigosa para esses jovens, para esses vulneráveis. E então, o trabalho que pretendo fazer perante as escolas, faculdades e até os pais. Perfeito, os pais também. E não acompanham muitas vezes esses jovens recebendo um conteúdo inapropriado pela internet. E passar essa mensagem aos jovens de que dos perigos que existem na internet e como evitá-los. Isso é fundamental, Luiz Augusto, faça isso.
vamos difundir, eu estou aqui agora difundindo essas suas ideias, a prevenção, muito importante, e particularmente escolas, lugares em que a educação é muito precária, né? E que o garoto não tem a mínima ideia de uma educação digital, então é solto por aí neste mundo todo, é perigoso, né, de riscos. Mas olha, quero te parabenizar. Na Câmara dos Deputados, alguém já tomou iniciativa de promover alguma coisa em termos legislativos? Nós verificamos alguns projetos de leis que já estavam tramitando, certo. Mas ao final da audiência pública é feito um relatório e dali saem algumas iniciativas que os deputados podem ter. Uma delas, entendo que deve ser a criminalização do induzimento, instigação ou auxílio à autolesão corporal, que este jogo trouxe à tona este debate, pois hoje não existe nenhuma previsão no Código Penal que puna alguém que induz esse jovem à autolesão corporal, que era uma característica desse jogo, professor. Que não necessariamente o jovem ia até a tarefa final e cometia o suicídio. Mas pelo menos se machucava. Mas se cortava, desenhava a baleia no braço, e esta conduta hoje não é crime. Tá. Autolesão, neste caso é uma autolesão, é que você mesmo se machuca, mas induzida. Exatamente. Induzida, a autolesão, né? Claro que não é crime, mas você induzir alguém à autolesão deveria ser crime. Deveria. E aí que exige uma adequação deste Código Penal para a gente enquadrar essa conduta como crime. Você já teve experiência, Luiz Augusto, prática de ir falar com alguém, não na Câmara de Vereadores nem na Câmara dos Deputados, alguma escola, algum lugar, você já teve chance de ir em algum lugar? Em relação bater papo sobre isso, tudo aqui? Nós tivemos com colegas e com conhecidos, inclusive conheci uma menina que já tinha tentado suicídio. Puxa e nós vemos nesses casos como está próximo de todos nós, como as famílias estão correndo este risco porque este conteúdo está na internet, não só nesse jogo, mas nesses fóruns, e que devemos estar atento a esta maneira que os jovens vêm utilizando a internet e nessa informação. Porque, professor, antigamente a informação chegava aos jovens pela TV. Isso. O pai sabia o que o filho estava assistindo porque ele estava ao lado. Hoje, o filho está no seu quarto, com seu smartphone, com acesso total. Com acesso total a essa internet que hoje traz pornografia, que hoje traz uma série de conteúdos que é inapropriado para esses menores e para esses jovens. Fantástico. Luiz Augusto, olha, fantástico, sua iniciativa brilhante, que você faça isso em muito mais canais de comunicação, está aqui agora na nossa rede. Apesar da corrupção neste país, há quem esteja preocupado com a vida alheia, com o patrimônio alheio, isso que é importante. Coisas que os políticos deveriam fazer 24 horas por dia, mas que nem dá tempo porque estão muitos deles envolvidos com corrupção, aí deixa de cumprir o seu papel, lá vem a sociedade civil cumprindo o seu papel de esclarecer, de prevenir mortes, prevenir suicídios, orientar e dar educação digital. Luiz Augusto, você está de parabéns por essa sua iniciativa. Eu vou divulgá-la a todos que estão aqui conosco na nossa rede. Todos ficarão cientes e eu vou falar disso no Brasil inteiro. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu que agradeço, professor. É importante nós termos o apoio e poder ter essas oportunidades de esclarecer esses pontos e trazer ao público os perigos da internet, os cybercrimes e como prevenir tudo isso. Muito obrigado. Eu apoio todas as suas ideias. Tivesse eu do Legislativo, reitero, eu estaria propondo esses ajustes, essas lacunas. Obrigado. Apesar da corrupção, muitos brasileiros tocam esse país. Como se vê agora, isso aqui é uma iniciativa da sociedade civil privada, do Luiz Augusto Ducho. Isso sim é que vai colocar, que nos dá esperança de um Brasil em que coloca o bonde nos trilhos e o Brasil vai embora. Avante, avante, Luiz Augusto, muito obrigado. Sucesso. Obrigado, professor. Ok.